Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do programa Vida Mais Rica na Rádio Empreendedora. Já passando aqui para agradecer, como sempre, gratidão a todos, gratidão à Rádio Empreendedora, fazendo esse movimento, esse programa tão bom, né, que traz ali assuntos de diversas áreas altamente complementares e importantes. Que a gente venha, eu fico assim, os outros colegas aqui que estão na rádio, eu acompanho, às vezes eu acompanho na reprise, né, que às vezes a agenda não dá, mas eu tô sempre por aqui, eu vejo vocês também nesse movimento. Então, parabéns, parabéns a todos os envolvidos e parabéns a você que está ouvindo aí com a gente, também fazendo parte deste movimento. Para quem não me conhece, meu nome é Deise Freitas, eu sou consultora financeira há mais de 15 anos, sou autora de um livro, Mentalidade de Riqueza e Ações de Sucesso, e trabalho na área financeira aí há muito tempo, empresarial, gestão pessoal, financeira pessoal. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, trazendo essa mensagem, descomplicando ali as finanças, né? Aquela coisa que parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Descomplicando a vida financeira e trazendo assim de formas bem práticas e aplicáveis para o dia a dia, de forma mais simples possível, para que a gente de fato consiga colocar isso, para que a mensagem entre ali na nossa cabeça, né? Muita gente, eu preciso ser boa com números, eu preciso ser boa, não precisa de nada disso, só faz aí o que eu tô te falando, que você vai ver que faz sentido e dá certo, vai dar certo. E o tema que eu quero trazer hoje aqui é um tema muito interessante e que muitos de vocês vão se conectar. Eu vou trazer aqui, vou dizer também quais são os gatilhos, quais são as soluções, as saídas. Vai ser muito interessante o programa de hoje. Eu tô trazendo aqui, a gente vai falar sobre os 7 erros financeiros que todo mundo comete e que pode sabotar o seu ano inteiro. Então, aproveitando aí esse clima de início de ano, de renovação de votos, de novos planos, de que dessa vez vai dar certo, que a gente vai fazer diferente. Vamos fazer diferente sim, meu povo, bora fazer diferente, viu? Vamos lá. Então, eu vou trazer aqui esses 7 erros que todo mundo comete e como você parar de cometer esse erro. Então, só aí eu tenho certeza que vai fazer total diferença no seu ano de 2026. Para começar, né, falando sobre essas 7 coisas que vão te sabotar aí o ano inteiro, vamos ver aí como evitar. Se existe uma coisa que todo mundo, né, no início do ano faz, né, traz aquela esperança, como eu falei, a chance de fazer tudo diferente. Mas a verdade é que quando muita gente entra em um novo ano cometendo e fazendo as mesmas coisas. Então a gente quer um ano novo, vida nova, mas continua fazendo a mesma coisa. Então como é que vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Te pergunto aí, que tá me ouvindo. Hoje eu tô empolgada aqui, dando uma cacetada aqui, viu? Tô retada, como dizem aqui na Bahia. Eu sou baiana, tô retada. Vamos lá. Como vamos ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Então, precisamos fazer coisas diferentes para terem resultados diferentes. Então, o ano não vai mudar se a gente cometer esses erros aqui que eu vou falar. E depois a gente ainda fica, ai meu Deus, não sei o que aconteceu, eu não sei, comigo dá errado. O dinheiro nunca sobra, não tenho dinheiro. Ai, a minha vida, ai, porque comigo é assim, comigo é assado.
Então vamos lá. Se você tá assim ou se tem coisas a melhorar que todo mundo tem, se liga aqui nesses 7 erros financeiros. Você captando aí eles, eu tenho certeza que o seu ano vai ser completamente diferente. Então, hoje, falando aqui desses 7 erros que praticamente todo mundo ou já cometeu, eu mesma já cometi no passado, acho que não tem nenhum ser humano que não tenha cometido, viu? Todo mundo comete ou já cometeu, então não vamos cometer mais a partir de agora, porque eles vão comprometer toda a sua vida financeira e todo o ano de 2026. O primeiro erro é não saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Então você está vivendo no piloto automático de uma forma que você, eu só pago as contas, não faço muita coisa, não sei por quê. Então você não tem muita clareza, né? Ou você acha que tem, mas na verdade você não tem. Então você vive muito no piloto automático. A gente trabalha, recebe o dinheiro, paga algumas contas, gastou o resto e pronto. E se repete, trabalha, paga as contas e chega no final do mês aquela sensação de que eu ganho, mas não sei para onde vai, ou o dinheiro não sobra mais para nada, não tenho dinheiro para nada, não sobra um centavo e vem aquela frustração, né? Aquela frustração, aquela sensação de infelicidade, né? De infelicidade. E esse é o erro mais comum de todos. A gente não acompanhar o dinheiro. Não só não acompanhar, mas a gente não dirigir o nosso dinheiro. Então, quando isso está acontecendo, é porque a gente está dirigindo com olhos fechados. A gente até anda, mas uma hora o carro vai bater. Então, nós precisamos acompanhar e ter uma direção do nosso dinheiro, né? Que existem aí outros passos que a gente precisa realizar, né? Prioridades, recebi o dinheiro, o que é que eu preciso fazer? Aí já entra aí na questão de metas, né? Já fiz um episódio falando sobre como fazer metas, como planejar. Então, se você não assistiu esse episódio, assista, né? Que eu ensino lá como fazer as metas, como se planejar. Então, você precisa fazer este acompanhamento para que o dinheiro ele vá caminhando conforme as metas e as ações que você traçou. Se você não está fazendo isso, vai ser no automático, gente, porque isso é natural do ser humano. Vai no automático, e depois você não sabe. Enfim, vai, a gente não sabe para onde ele vai, e a gente acha que, ai meu Deus, não sei. Então, o primeiro erro é a gente não saber exatamente para onde o nosso dinheiro está indo, tá bom? Esse é o erro número 1. O erro número 2 é confundir a renda com o dinheiro disponível. Então, por exemplo, só porque o dinheiro entrou não significa que ele tem que ser todo gasto. Parte dele já tem que ter destino. Vou me pagar. Esse aqui já está reservado para os meus sonhos. Esse aqui está reservado para minha reserva, para minha aposentadoria. Esse aqui vai para minhas contas fixas, vai para os meus impostos, vai para os meus compromissos. A gente precisa fazer essa separação e não sair que nem um louco metralhando aí, pagando. E quando a gente começa a pagar tudo primeiro, a gente nunca sobra, né? Nunca sobra para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, a gente não se paga. Então, essa é a famosa frase: precisamos se pagar primeiro e depois vem o resto. Deise, mas depois não vai sobrar. Vai sobrar porque você vai dar um jeito, vai fazer com que sobre. Quando a gente deixa os nossos sonhos, as nossas metas para depois, esse depois vira depois mesmo. Então, o primeiro passo, entrou o dinheiro, você primeiro se paga seus sonhos, o seu eu do futuro, que eu chamo, né? O seu eu do futuro, e depois você paga o resto. E acredite, quando você começa a fazer isso, que a princípio parece ser impossível, porque você pensa, poxa, eu tô pagando minhas contas, minhas coisas não tá dando, imagine se eu fizer isso, aqui não vai dar mesmo. Mas não, a sua mentalidade se reverte, né? Quando a gente está focado em uma coisa, ela acontece,
né? Depois você vai dizer, poxa, não sei nem como, mas dá certo. Assim como atualmente você está dizendo, poxa, não sei nem como, só sei que dá tudo errado. Isso vai se reverter. Então, a gente precisa fazer o quê? Quando a gente trata todo o dinheiro que entra como se fosse livre, vai dar errado. Vai dar errado. Então, principalmente empreendedor, quem tem dinheiro ali diariamente, semanalmente, eita que vira uma bagunça. Então, não confunda o dinheiro que entra da empresa, do negócio, não misture as coisas. E que ele está sempre disponível ali para tudo, aí você vai pagando uma coisa, vai pagando outro aleatório e outra e outra. E ele está sempre disponível para qualquer coisa. Está disponível para conta fixa, está disponível para sair, para lazer, ele está disponível toda hora para tudo. Então, o segundo erro é essa confusão. Ah, tá entrando dinheiro, vou usar. Né? Vou usar de qualquer jeito aqui, que nem uma louca. Esse é o segundo erro para empreendedores, principalmente. O terceiro erro é usar o cartão de crédito como se fosse uma extensão do seu salário. Então, cartão de crédito, parcelamentos e limites não são sua renda. E a gente usa ele como se fosse nossa renda, ou seja, aumenta nosso poder de compra, né? Porque você vai parcela e usa o crédito sem ter aquele dinheiro no momento, mas depois você não consegue pagar o cartão. Por quê? Porque ultrapassou o seu limite de renda, a sua capacidade de pagamento. Por quê? Porque você não tem aquela renda. Você utilizou um crédito. Você foi além. Então, o crédito ele tem que ser usado com muita responsabilidade. O crédito é um vilão de maneira nenhuma. Ele faz parte da vida, do crescimento dos negócios, das pessoas. Ele é altamente necessário para alavancagem. Ele é maravilhoso para muitas coisas, mas ele tem que ser usado com inteligência. Então, você usar o crédito aleatoriamente para coisas do dia a dia, coisas fúteis, para qualquer coisa, como se fosse uma extensão do seu salário, do seu prolabore, não vai dar certo. Porque essa extensão, ele não é extensão. E no final você vai se embolar financeiramente. Então o crédito ele tem que ser usado com muita cautela, né? Muita cautela. Né? Às vezes, poxa, eu vou passar aqui para coisas aleatórias. Então você vai usando de maneira aleatória como se ele fosse seu salário. Entende? Então esse é o terceiro maior erro. Na verdade, segundo os apontamentos do Serasa, o cartão de crédito, ele está ali no ranking da maior dívida dos brasileiros. Justamente por isso, porque ele está ali de fácil acesso. Né? Você consegue ali, a questão imediatista, né? Você consegue aquilo na hora. Ou por falta de organização financeira, sua vida financeira está tão bagunçada e por isso falta dinheiro, aí falta muitas vezes até para uma coisa importante, né? Não vou dizer que o cartão de crédito você só usa para coisas fúteis, mas você usa para uma coisa importante porque você deixou de ter um planejamento, o seu dinheiro foi para coisas desimportantes. Acontece isso também. Então são vários cenários. Então você tem que se organizar direitinho para que o crédito ele seja usado como estratégia. Então, o cartão de crédito, ele tem muitos benefícios, inclusive, né? Pontuações, cashbacks, milhas aéreas, viagens. Então, ele acaba sendo uma estratégia dentro do planejamento financeiro, inclusive para viagens, né? Para viagens, para renda extra e etc. Então, ele não é o vilão, mas você precisa saber usar. Então, o terceiro maior erro é você usar ele como ele se fosse um salário extra, e ele não é. E o quarto erro, vamos lá continuar. O quarto erro é não ter nenhuma reserva. Nem que seja pequena. Muita gente acha que reserva é coisa de quem ganha muito, mas não é. A reserva, gente, é uma proteção. Sem ela, qualquer imprevisto, qualquer coisinha vira crise. Qualquer coisa te faz entrar no endividamento. Qualquer coisa se torna um problema na sua vida. Qualquer coisa te faz entrar numa bola de neve. Aí te faz a usar cartão de crédito, te faz a ir para empréstimos desnecessários, te faz as outras coisas. Por quê? Porque você não tinha reserva.
Então, digamos que você tem uma renda de 5, você gasta 5, né? Vamos dizer que você gaste 5, você gasta exatamente tudo que você ganha. Pô, se o cachorro ficar doente, já era. Já era. Dinheiro com pet, remédio, consulta, qualquer coisa você vai se lascar, né? Vai ficar em endividamento, vai usar o cartão de crédito, depois não vai conseguir pagar. Enfim, você precisa ter uma reserva, mesmo que pequena, porque a vida, ela não é assim bonitinha, sabe? Linear. Tudo acontece perfeitamente, harmoniosamente. Não é, gente, não é. Então, quem é empreendedor aqui sabe, principalmente você, empreendedor, é um alto e uns altos e baixos, é um jeito aqui, um jeito ali que a gente dá. Então, você e o seu negócio, inclusive, precisam ter uma reserva, porque qualquer coisinha, qualquer espirro te leva ao fundo do poço, né? Porque vira uma bola de neve, enfim. Você precisa ter uma reserva. E eu não digo nem só de emergência, né? Eu chamo ela de reserva de segurança, reserva de oportunidades, porque ter um dinheirinho a mais também, né? Um valor de uma reserva, às vezes você tem uma super oportunidade na sua vida pessoal ou no seu negócio e você não tem a grana para colocar. Então a reserva não é só de coisa ruim, não, ela nos garante uma coisa boa também, né? Então, você precisa ter uma reserva. O quarto erro é esse. Vamos para o quinto. O quinto erro é fazer metas vagas ou irreais. Já falei bastante sobre isso em vídeos de como fazer metas reais, de como fazer um bom planejamento financeiro. Essas metas que são um sonho, eu queria ganhar mais, eu queria economizar, eu queria organizar a minha vida financeira. Isso não é meta. Isso é um sonho. É uma intenção, né? Uma vontade. Ai, poxa, eu tenho uma vontade. Né? Isso é só uma vontade. Então, a meta, ela precisa ter número, precisa ter prazo, data, precisa saber o porquê, você precisa ter estratégia, as ações definidas que vai te fazer alcançar aquela meta. Então, se a sua meta não tem nada disso, se a sua meta não tem um valor, não tem data, não tem estratégia, não tem preço, ela não é nada, gente. Ela só é uma intenção. É uma vontade solta. É uma vontade solta. Às vezes, raramente aí, por sorte, pode até dar certo, mas ela é só uma vontade, é só um sonho. Então, o quinto erro, né, é não ter metas. Por quê? Porque você não vai ter um planejamento, você não vai ter nada traçado. Então, não vai acontecer. Então, às vezes a nossa vida financeira não muda ou não melhora, não é. É porque a gente não faz mesmo certas coisas que são essenciais, né? Ou a gente não tá fazendo da maneira correta. Então, esse é o quinto erro, não ter metas. Ter metas vagas. Não é nem metas vagas, eu não digo, né? Enfim. Você acha que é uma meta, mas na verdade não é uma meta. Vamos lá para o sexto erro. O sexto erro é você ignorar os gastos previsíveis. Eu falei isso também lá no vídeo de planejamento, de como fazer um planejamento financeiro. Por quê? Todo ano nós temos despesas que não são surpresas, gente. Pagar imposto não é nenhuma novidade. Quem tem filho, material escolar, filho pequeno, não é uma novidade. Taxas, manutenções, matrículas, IPVA, enfim, nada disso é novidade. Mas mesmo assim, quando ela chega naquele período, ai meu Deus, a gente faz, né? Toma um susto, como se ela aparecesse do nada, né? Ai meu Deus, que surpresa. Mas na verdade, gente, não é uma surpresa, a gente já sabia, essas despesas ocorrem em determinados períodos do ano. A gente já sabe que elas vão acontecer, só que quando elas acontecem, a gente entra em desespero. A gente entra em desespero porque a gente não se preparou. Então, é a falta de preparo que faz a gente. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Entendeu?
Então, nós precisamos nos preparar para essas despesas que são previsíveis. A gente já sabe que ela existe, que vai acontecer. Então, ação prática aí. Veja todas as suas despesas previsíveis do ano, né, de janeiro a dezembro. Some elas, quanto é que elas dão e dividam. Então, todo mês você vai fazer uma reserva para essas despesas. Quando essa despesa chegar, você já vai ter o dinheiro. Então, ela não vai significar nada ali na sua vida, porque você já se preparou para ela. Então, essas despesas anuais, semestrais, fixas, que a gente já sabe que ela existe, a gente precisa se programar para elas, tá bom? Então, o sexto erro é esse, a gente ignorar que elas existem e depois a gente ainda fazer, ai, que surpresa. Não é surpresa. E o sétimo, último erro, né, não menos importante, um erro muito mais silencioso, é adiar decisões financeiras importantes. Então, talvez, gente, eu acho que esse, não sei nem qual é o mais, qual é o menos, mas esse é um dos maiores, eu acredito. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de procrastinação, de deixar para depois, né? Então, essa tendência nossa, que é natural, que é humana, a gente deixa para depois, a gente procrastina, principalmente aquilo que ainda é desconfortável pra gente, é coisa que talvez a gente não domine ainda direito, sabe? Aí é tão ruim fazer isso, não sei fazer, né? É o pior, é que a gente não quer fazer mesmo. Então, esse sétimo erro que eu coloquei aqui é o para mim aqui é o que fecha com chave de ouro. A gente adia decisões importantes, a gente diz, depois eu vejo. Ah, mês que vem eu me organizo. A gente passa aquilo no cartão e diz, ah, depois eu vejo. Ou então, ah, eu mereço. Ai, quando eu ganhar mais, vou me planejar financeiramente. Eu ganho um pouco. Pra quê, né? Aí, por a gente não se organizar, a nossa vida não cresce porque não é porque a gente não tá ganhando mais, né? Porque a gente não mudou nossa mentalidade ainda, né? A gente só vai se organizar lá no futuro se tal coisa acontecer, né? Então a gente coloca a responsabilidade ainda para o universo aí, para uma terceira coisa, para um trabalho, para um aumento, para quando o meu negócio melhorar. Ai, quando melhorar eu vou fazer. E por a gente não ter feito e nem ter transformado ainda essa mentalidade, a gente nunca faz. A gente deixa para depois, o tempo passa, o dinheiro continua entrando, saindo no piloto automático e a nossa vida financeira não muda, não se transforma, não entra em ordem. Então, quem adia a organização paga o preço. Paga o preço. Essa é a verdade. Aí esse preço vai estar em forma de ansiedade, de aperto, né, de preocupações, de instabilidade com o futuro. Enfim, é um preço alto, gente. Não cuidar da nossa vida financeira, a gente já está pagando um preço muito alto. E finanças é a nossa vida, gente. É a vida do nosso casamento, do nosso negócio. Interfere em todas as áreas, em todas, em todas. Mas a boa notícia, vamos para a boa notícia, né? É que nenhum erro é, é impossível de ser corrigido. Nenhum erro define ninguém. Então, graças a Deus, imagine. Imagine se nossos erros nos definissem, né? Eu não estaria, meu Deus, estaria aqui me chicoteando. Então, graças a Deus, erro financeiro não define ninguém. Então, o que define é a gente continuar errando por falta de consciência, de você continuar no mesmo. Mas quando você identifica os seus erros e você ganha um poder, gente, a gente ganha um poder de escolha, um poder de ajustar, um poder de corrigir, um poder de fazer diferente. Ah, esse início de ano agora é o momento ideal para você fazer isso. Então, para você não se culpar depois porque aquilo não aconteceu e você tem uma frustração que a sua vida não aconteceu,
eu te faço um convite aí especial de assumir o controle do seu dinheiro. Então, não precisa ser perfeito, não precisa ser radical, você precisa só começar. Comece, seja consciente. Porque organização financeira, gente, não é viver também com medo de gastar, não, viu? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre escassez. Sobre escassez, prosperidade, é um tema que eu gosto muito de abordar com os meus alunos. É um tema que eu gosto muito de falar com os meus alunos e não é viver na escassez nem nada disso. É gastar com intenção, gente, porque a gente trabalha tanto, o dinheiro tem que ser gasto. Eu sou dessas, sou essa planejadora financeira. Eu acho que o dinheiro tem que ser gasto. Mas tem que ser gasto com estratégia, com intencionalidade, com consciência. Então, da gente planejar com clareza e parar de ser surpreendido pelo próprio dinheiro. Então, se você corrigir esses erros, mesmo que aos poucos, comece aos poucos, eu tenho certeza que o seu 2026 vai ser um melhor ano da sua vida. Vai ser um ano muito mais leve, muito mais organizado, com muito mais escolhas. Eu tenho certeza disso. E se você quiser continuar aprendendo sobre finanças pessoais de forma simples, prática e possível, já me acompanha nas redes sociais, @deisy_freitas.finanças. Já acompanha também a Rádio Empreendedora, que está sempre trazendo aqui muitas soluções, muito conteúdo de alta relevância. Já acompanha também e fica com a gente aqui para mais conteúdos, para mais informações, que aqui a gente fala de dinheiro da vida real, sem complicação e com bastante resultado. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau!